Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 7, verso 24, que diz: Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Bom, queridos, Jesus aqui continua a sua fala e diz aos judeus que eles precisavam fazer julgamentos justos. E é isso que mais importa, né, queridos? Que a gente dê atenção, que a gente analise os fatos com carinho, para que a gente não condene o inocente ou inocente o culpado. E para ter esse cuidado, para fazer justiça, uma das coisas mais importantes é não julgar apenas pela aparência. Ao longo dos evangelhos a gente vê Jesus sendo criticado, não sendo ouvido por vários motivos. Dizem, por exemplo, esse aí é um mero galileu, como se a condição, o lugar onde a pessoa nascesse, fosse um critério de analisar se o que a pessoa diz é certo ou errado. Outros dizem, não, ele é um mero filho de um carpinteiro. De novo, isso é julgar pela aparência. Ele crescia aqui entre nós, corria e brincava nessas ruas. De novo, que tipo de critério é esse? E os judeus aqui confrontando Jesus por causa dessas questões. Ele é um galileu, ele é um filho de um carpinteiro e está, entre aspas, quebrando um mandamento, quando na verdade não estava. De novo, julgando, até nessa questão da legislação, eles estão julgando segundo a aparência, segundo a letra fria, em vez de observar o que é o espírito daquele ensino, o espírito daquele mandamento. O que o ensino do sábado traz ao ser humano é um dia para o ser humano descansar, um dia para o ser humano relaxar dos seus afazeres, porque na antiguidade os seres humanos trabalhavam todos os dias, não havia um descanso, não havia um fim de semana. Então Deus trouxe o ensino do sábado para dar um descanso ao ser humano. Agora, o que esse ensino de, descansem, está fazendo agora? Está fazendo com que os judeus queiram matar um homem que curou o outro. Agora, de onde uma coisa depende da outra? De onde o ensino que Deus fala, descansem. Tem um tempo para vocês ficarem relaxando, dormindo até mais tarde, um tempo com a família. Da onde disso você conclui que devemos matar um homem porque ele curou o outro no sábado? É uma coisa impressionante, né, queridos? Então Jesus diz, façam julgamentos justos, não julguem pela aparência. Samuel, certa vez, ele indo ungir um rei, para Israel, que ele viria ungir Davi, ele se encontrou com Eliabe, que era um dos filhos do pai de Davi, e era um homem alto, um homem forte, um homem que tinha uma imponência, e Samuel pensou consigo, esse deve ser aquele que Deus quer ungir como rei. Mas Deus diz a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então a gente precisa analisar não apenas a aparência das coisas, mas ver o sentido, o significado, o coração da questão e o coração das pessoas também, né, queridos? Muitas vezes uma pessoa está com uma intenção ótima, querendo ajudar, mas porque comete um deslize, todo mundo ataca a pessoa. Não, veja a intenção da pessoa, veja o sentido de bondade que ela está querendo realizar aquilo. E uma questão que é importante, queridos, é que toda verdade é uma verdade divina. Não julguem com aparência. Por exemplo, se um budista, ou um macumbeiro, ou um hinduísta, ou um assassino, ou quem quer que seja, queridos, vem e diga uma verdade, ela continua sendo verdade, independente de quem esteja dizendo, independente se você concorda ou não com as posições políticas ou religiosas ou morais daquela pessoa.
uma verdade é uma verdade. E toda verdade é uma verdade divina. Então não caia nessa falácia, que até na filosofia se chama falácia genética. É você condenar um argumento porque por causa de uma pessoa que está dizendo aquilo não é uma pessoa de bons antecedentes. Não, a verdade, o que importa é o significado daquilo. Então que a gente não julgue segundo a aparência. Em Deuteronômio 1, verso 17 diz: não façam acepção de pessoas em juízo. De um mesmo modo ouvireis o pequeno e ouvireis o grande. Também que a gente não use de predileção numa hora de analisar uma determinada questão. Essa mesma questão é explicada em Tiago capítulo 2, onde nos diz: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Não façam acepção de pessoas, queridos. Esse é o ensino do Evangelho. Não façam. Não importa a religião, não importa os antecedentes da pessoa. Não faça acepção. Analise o que está sendo tratado, mas não condene a priori a pessoa que vem até você. E ele continua: porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje maltrapilho, e tratardes com deferência o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, mas disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-se ali no canto, não fazeis porventura distinção entre vós mesmos e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Então veja, queridos, isso é um princípio lindo na igreja, né? Que os bancos são todos iguais, são uniformes, e ricos, pobres, pessoas de todos os tipos sentam de forma igual. Não há lugares de honra, não há lugares reservados, né, áreas VIPs. Não, na igreja todos são iguais. Todos são servos de Deus, todos são filhos, e não pode-se fazer nenhum tipo de predileção. Não se pode fazer pela pessoa que dá mais oferta, que mais contribui, nada disso. Todos são iguais perante Deus. E se alguém fizer esse tipo de predileção, pode até se dar muito bem financeiramente na sua igreja, mas Deus vai se afastando disso, porque no Evangelho não se faz acepção de pessoas. Jesus, pelo contrário, ele diz em João capítulo 8, vocês julgam segundo a carne, já eu não. Ele analisa realmente o coração das pessoas. Agora, todo esse julgamento que está ocorrendo aqui em relação a Jesus, que não passa de mero pretexto. Né? Salmo 94 diz que há pessoas que forjam o mal tendo a lei por pretexto. Simplesmente aquela liderança judaica não queria Jesus. Não queria aquele profeta vindo de um lugar distante, que não era ali do grupinho deles, que não estava no esquema deles, e eles queriam persegui-lo. E os evangelhos nos dizem que eles procuravam ocasião para prendê-lo, procuravam algum motivo para justificar prendê-lo. Então, há pessoas que simplesmente usam a Bíblia para ou justificar um mal ou para criticar um bem. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, queridos. Nunca usem a Bíblia ou o Evangelho ou o nome de Deus contra ninguém. Use sempre o Evangelho para fazer o bem para todos. Agora, se você lê um trecho das Escrituras e conclui que aquele trecho é contra algo, uma pessoa, é contra o bem, você está interpretando errado. Simples assim. Não relativize o bem, relativize a sua interpretação, mas não o bem. Não relativize o caráter de Deus, relativize a sua interpretação. Porque há pessoas que pegam trechos da Bíblia e concluem coisas más em relação a Deus, ou concluem coisas que se você praticar são ruins. Então, queridos, não atribua a Deus qualquer erro de justiça ou erro na santidade dele.
conclua que a sua interpretação está errada. Ou você não entendeu o contexto, ou talvez a tradução que você está utilizando te levou a um pensamento ambíguo que levou a concluir alguma outra coisa errada, ou você não entendeu o espírito ali do que está sendo dito, enfim. Muitas e muitas formas que você pode estar errado, equivocado. É algo comum, né? A gente lê um texto e interpretar errado. Agora, porque você leu, não, mas está escrito. Sim, está escrito. Mas você interpretou corretamente? Ora, o que é mais lógico? Você concluir que Deus é um Deus mau, ou um Deus vingativo, ou um Deus cruel, ou você entender que você não está entendendo, né, o que está acontecendo, o contexto histórico, né, os meandros ali da história. Meu irmão, por favor, não conclua nada mal contra Deus ou contra o próximo. As Escrituras é para nos ensinar a misericórdia, é para nos ensinar a justiça, é para nos ensinar o amor. Qualquer coisa diferente disso, você pode ter certeza que você está se enganando em algum ponto. Amém, queridos? Nunca use, né, a palavra de Deus contra, né, a justiça, contra a bondade, contra a misericórdia, contra a compaixão. Não. Que a gente use sempre a Bíblia, os ensinos de Deus para fazer julgamentos justos, que é o que Jesus nos ensina. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.